Vamos entoar o hino Querer e Observar, número 301. Agora vamos nos colocar de pé para cantar o hino número 249.
Querido Senhor, amado Pai Celestial, o nosso pensamento neste momento levanta-se até ao altar da graça, porque sabemos que aí encontramos os méritos de Cristo que nos possibilita irmos à Tua presença. Obrigado, Senhor, por podermos aqui estar. Obrigado, querido Pai, porque nos trouxeste aqui. Obrigado por cada irmão, cada irmã, cada jovem. Obrigado, Senhor, porque poderíamos ter escolhido qualquer outro lugar, mas escolhemos estar aqui na Tua presença. Por isso te suplicamos que nos possas abençoar, que a Tua presença, Senhor, remova da nossa vida os fardos, o peso, e que aqui possamos encontrar paz, confiança e convicção, Senhor, que aquilo que fizeste ao longo da história com o Teu povo, Tu continuas a fazê-lo no povo presente e nas nossas vidas também. No nome de Jesus, oramos. Amém, Pai. Amém. Muito boa noite. É um prazer podermos estar mais uma vez na casa do Senhor e, sobretudo, fazê-lo conscientes, gosto sempre de o dizer, que o Senhor desta casa também aqui está. O Senhor desta casa chama-se o nosso Jesus Cristo, nosso Deus. Sejam bem-vindos também os irmãos que são da casa, os irmãos Valdo, a irmã Cidália também. Cada um de nós poder estar aqui e podermos comungar como povo é sempre alguma coisa que Jesus desejou e não só desejou, como também Ele projetou que assim acontecesse. Vamos seguir a sequência daquilo que estamos a fazer, portanto, a sequência do ontem já. Vamos iniciar com uma pequena reflexão, uma curta reflexão, depois passaremos então para a parte da oração. Permitam-me uma pequena história. E antes de a contar, eu tenho que dizer, por favor, é apenas uma história, está bem? Não aconteceu. E o exemplo, enfim, aquilo que eu vou dar, a ilustração, nós sabemos que não acontece. Mas vou dá-la porque ainda assim ela tem um valor em termos de princípio que nos vai ajudar a perceber o estudo e a reflexão que o autor nos trouxe esta noite. Então, diz a história que uma senhora encontrou uma daquelas lâmpadas. Quais? Quais? Eu não queria ser eu a dizer. Daquelas lâmpadas que nós esfregamos e sai de lá um gênio. É uma história, não aconteceu, está bem? E sai o gênio. E fica tão feliz que lhe diz o seguinte: bom, uma vez que me libertaste, tens direito a 3 desejos. Aquela história que nós conhecemos infantil. E nesse momento a senhora fica tão feliz, que começa a saltar de alegria e diz: bom, então neste caso o meu primeiro desejo é: eu quero ser a mulher mais linda do mundo. E nesse momento o gênio olha para ela e diz-lhe assim: bom, eu esqueci-me de um detalhe. Okay? Tudo aquilo que tu pedires, a tua vizinha do lado recebe 10 vezes mais. Qual era o problema? É que ela estava zangada com a vizinha do lado e não falavam há mais de 20 anos, quase 30. Ela ficou ali no dilema: então, mas, ó gênio, eu libertei-te da lâmpada mágica, tu dizes que eu tenho 3 desejos e dizes que afinal a minha vizinha recebe 10 vezes mais que eu. É a condição. E ela fica ali a pensar, aquela mulher, o que é que eu faço agora? E depois de muita reflexão, olha para o gênio, dá um sorriso sarcástico e diz: primeiro desejo, que eu seja a mulher mais linda do mundo. E o gênio olha para ela e diz-lhe assim: tens a certeza? Não te esqueças que a tua vizinha recebe 10 vezes mais. E ela: sim, tenho a certeza absoluta. Torna-se a mulher mais bonita do mundo e a vizinha do lado 10 vezes mais bonita que ela. Na verdade, a vizinha do lado é que se tornou a mulher mais bonita do mundo. E ela, toda contente, esfregou as mãos e disse: bom, tenho mais 2 desejos, não é? E o gênio: sim. Segundo desejo, que eu me torne a mulher mais poderosa e rica do mundo. Tu tens a certeza que queres isso para ti? Não te esqueças que a vizinha do lado com quem não falas há 30 anos recebe 10 vezes mais que tu. Tenho a certeza absoluta daquilo que eu quero. Quero esse desejo que eu me torne a pessoa, a mulher mais poderosa do mundo. E assim foi. E a vizinha do lado tornou-se a mulher, depois dela, 10 vezes mais poderosa que esta mulher.
E finalmente chegamos ao terceiro desejo. Então esta mulher que no início estava um pouquinho, ficou em dificuldade porque o gênio lhe tinha dito que a vizinha recebia sempre 10 vezes mais, olhou para o gênio e disse-lhe assim: bom, eu ainda tenho mais um desejo, certo? Claro, eu disse que eram 3, pediste 2, tens o último. Ok, então o meu terceiro desejo é... E agora não digo o resto, está bem? Nós vamos ficar com esta história na nossa mente, no terceiro desejo, e voltamos a ela no final. Já vão perceber porquê, está bem? Não se esqueçam, o meu terceiro desejo é... E ficamos aí. Para já, vamos voltar-nos um pouquinho para a revista, para aquilo que está escrito na nossa revista. Nós estamos a comemorar os 500 anos da Reforma, do início da Reforma, levada a cabo e iniciada por Martinho Lutero, e que nós temos estado a estudar acerca daquilo que, no fundo, é o tema central, mas não só, é o tema central dos ensinos e, sobretudo, da Reforma de Lutero, que é a justificação pela fé. E é verdade que, ao estudarmos isto, o próprio Lutero, ao estudar a justificação pela fé, quando ele descobriu a justificação pela fé, isso mudou a sua vida. Ou seja, não foi uma descoberta intelectual, claro que sim. Não foi apenas uma descoberta cerebral, não foi apenas uma descoberta, vamos dizer, teológica, foi uma descoberta espiritual. E porquê? Por muito daquilo que nós tínhamos visto ontem. Recordam-se? O que é que nós vimos ontem? Recordam-se rapidamente? Vimos os 10 mandamentos que não existe na Bíblia, a expressão 10 mandamentos, que são as 10 palavras de vida que estão lá. Vimos que Lutero fala e levantou-se contra o quê? Toda a exploração da fé e da religião que, infelizmente, a Igreja de então colocava sobre as pessoas e aproveitava das pessoas. É claro que Lutero, ao fazer tudo isso, ao iniciar a Reforma, ele também as suas descobertas tiveram um impacto profundo na sua vida. Já pensamos, por exemplo, o que é que muda o facto de nós sabermos que somos justificados pela fé? Na nossa vida, muda ou não muda alguma coisa? Que impacto isso tem? Uma mãe quando fica grávida, uma senhora quando fica grávida, muda ou não muda a vida? Tem impacto ou não tem impacto? Amanhã falaremos disso um pouquinho. Então, as descobertas que este homem fez começou a ter impacto espiritual na sua vida. Não foram apenas verdades intelectuais, foram verdades que foram mudando a sua vida. Ele chega a falar de Paulo como, por exemplo, Paulo, meu Paulo. Porquê? Porque foi uma libertação. Foi como se o apóstolo Paulo tivesse tirado e tirou sobre as suas costas fardos muito pesados que a igreja de então tinha colocado sobre ele. Então, Paulo, meu Paulo. E a verdade é que nós sabemos que a partir daí foram-se levantando também outros reformadores, como nós temos aqui de John Wesley, que conhecemos muito bem, não é? Que em 1738, também ele, depois de ter lido aquilo que Lutero havia escrito sobre Romanos, sobre o apóstolo Paulo, depois também ele de ter descoberto a justificação pela fé através de Lutero, também em nele e na sua vida, essa descoberta teve um impacto de tal forma que John Wesley iniciou uma reforma em Inglaterra, mas uma reforma profunda também. Ou seja, no fundo, as verdades bíblicas que estes homens foram descobrindo foram mudando a sua vida. Enquanto maridos, tornaram-se melhores maridos. É verdade. A Bíblia serve para isso, para nos tornar melhores maridos, melhores seres humanos, melhores pessoas, melhores irmãos, não é? Melhores, no fundo, mais semelhantes a Cristo Jesus. A justificação pela fé. Saber que eu sou justificado gratuitamente, que eu não fiz nada, mas que Cristo fez tudo, mudou e tem que mudar a forma como nós nos relacionamos com Deus e como nós nos relacionamos uns com os outros. E então nós chegamos, Martinho Lutero, passamos por John Wesley, etc., e chegamos a uma data muito interessante, que também descobriu a justificação pela fé. 1888. Esta data é importante para qualquer adventista. Para todos os adventistas, nós deveríamos saber de cor o que aconteceu aqui. 1888. Nós estamos a falar das conferências de Minneapolis. Nós estamos a falar, irmãos, de um momento histórico no adventismo, que eu costumo dizer,
Gosto de pensar nesse momento como o rebatismo do Adventismo. O Adventismo foi rebatizado em 1888. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos pensar. Quando é que se formou o grupo que desceu do grande desapontamento, que derivou do grande desapontamento? 1844. Então, desde 44, claro que nós fomos nos formando como igreja e só em 1863 nos formamos oficialmente como igreja. Mas desde 1844, este grupo de adventistas, ele existe e começou-se a formar. Então, desde 1844 a 1888, ou seja, quantos anos? 44 anos. Sabem que tipo de pregação a Igreja Adventista fez? Isto é muito interessante. Vamos lá pensar. O que é que distinguia ao povo adventista dos outros, naquela altura? Sábado. Então, Ellen White tem uma expressão tremenda, porque durante 44 anos a Igreja pregou somente sobre a lei. A lei. Então, Ellen White chega a este período e diz ela que nós, adventistas, a Igreja Adventista, estava seca como os montes de Gilboa. Porquê? Porque foram 44 anos de lei, lei e lei. Uma pergunta. Nós somos legalistas? Sim ou não? Quem é que disse que não? Foi a irmã Ruth? Ah, mulher valente. Somos legalistas, sim ou não? Claro que não. Nós não acreditamos que as obras nos salvam, que a lei possa salvar. No entanto, somos ou não legacentristas? Sabem o que é ser legacentrista? É colocar a lei, mas quem é que está no centro? Pois é. Pois é. Herdamos esses 44 anos de trabalho missionário da Igreja Adventista, colidiram em 1888 com a justificação pela fé. E foi nesta altura, por exemplo, Ellen White escreveu vários livros, como por exemplo, O Desejado de Todas as Nações. Foi escrito depois desta conferência de 1888. Com que objetivo? Voltar o povo para Jesus Cristo. Aos pés de Cristo. Ele é a solução, o mesmo livro. Não é? Conhecer Jesus... Não, perdão, isso é do pastor Bulhão. Mas tem outro título ainda. São 3 títulos diferentes para o mesmo livro. Qual é? O Maior Discurso de Cristo. Exatamente. Não, mas tem outro ainda. Não, esse não é. Esse é outro. Mas pronto, aos pés de Cristo foi escrito uma série de livros. Depois, O Caminho para a Esperança. Não, ainda tem outro. Caminho a Cristo. Exatamente. Caminho a Cristo. E todo este livro, Aos Pés de Cristo, Caminho a Cristo, é o mesmo livro. Estes livros foram escritos depois de 1888 como tentativa, com êxito, de levar o povo para aquilo que era central. Mensagem da justificação pela fé. Já agora, sabem quando é que o grande conflito foi escrito? Antes ou depois de 1888? Bom, não vos vou dizer. Terão que pesquisar, mas uma coisa vos digo. O grande conflito foi escrito inicialmente para dentro da igreja. Sabiam disso? Quando ela escreveu o grande conflito, ela escreveu para pregar aos irmãos e para que a igreja tivesse a certeza que este era o caminho e que o sábado era realmente a grande prova. Agora, trouxe comigo algo que vos queria mostrar. Os irmãos não sabem o que é isto, mas eu passo-vos a explicar. Uma pequena particularidade, não está na revista, mas é importante também nós aportarmos e acrescentarmos sempre alguma coisa significativa. Sabem que Aos Pés de Cristo, O Caminho para a Esperança, O Caminho a Cristo, esse livro que nós gostamos imenso e para mim é um dos melhores livros que ela escreveu. Inicialmente, quando ela escreveu este livro, já depois destas conferências, na verdade ela já o tinha escrito antes. Mas depois teve que fazer uma revisão. E sabiam que ela retirou um capítulo inteiro do livro Aos Pés de Cristo? Esse livro que nós temos, falta-lhe um capítulo. Sabiam disso? É verdade. Ela retirou de propósito um capítulo e acrescentou outro. E retirou porquê? Porque o primeiro capítulo falava sobre a lei.
E como ela própria compreendeu e fez com que a Igreja redirecionasse a Igreja para aquilo que era importante, que era a justificação pela fé e não pelas obras, não pela lei, ela removeu, ela retirou o primeiro capítulo desse livro aos pés de Cristo e acrescentou este. Este é o primeiro capítulo que nós temos aos pés de Cristo, que inicialmente não fazia parte, mas que Ellen White acrescentou. E eu vou-vos deixar passar. Isto é um documento original do Centro White. Os irmãos, foi Ellen White que escreveu diretamente o que está aqui. Eu vou passar para que os irmãos possam ver, está em inglês, para que possam olhar. Foi escrita à máquina, é verdade, mas ainda assim conseguimos ver pequenos rabiscos, pequenas correções que ela foi fazendo naquilo que ela própria já tinha escrito no passado. Entendemos aqui como é que funciona a inspiração. Não é? Podem ir passando, podem ir vendo, é apenas uma curiosidade. Esse documento foi escrito diretamente por Ellen White. Não é? Agora, o que é que isto nos quer dizer? Quer dizer que, desde Martinho Lutero, passando por John Wesley, passando por outros tantos reformadores, chegando à Igreja Adventista, chegando a 1888, todos compreenderam um ponto importante para a nossa salvação. Justificação, sim, mas não pelas obras, mas pela fé. Daí que ela tenha escrito livros que direcionassem a nossa mente para Cristo Jesus e que pudesse também redirecionar toda a Igreja, rebatizando a Igreja daquilo que era essencial. Agora, uma pergunta. Como é que nós, ou que importância tem todo este tema, todo este assunto, esta temática, não é, para a sociedade pós-moderna? Antes disso, que importância tem o tema da justificação pela fé? Isto que estamos a ver, Cristo em primeiro lugar, para o mundo cristão. Não estou a falar da Igreja Adventista. Acham que ainda tem importância para isso, para eles? Acham que no mundo evangélico a justificação pela fé ainda é importante? Sim ou não? Ainda é, graças a Deus. Embora o autor da revista nos diga aqui, é verdade que é importante, mas que parece que já há uma certa... Perdão? Uma ligeireza. Não é? Parece que, pronto, é justificação pela fé, como diz aqui, mas já não é um tema tão importante quanto isso. Excepto, porque não tem havido grandes tratados para tratar a justificação pela fé, excepto, diz a nossa revista, o autor dela, num documento que faz alusão eclesiástica ao ecumenismo. Interessante, não é? Muito interessante. Que a única referência que fala de justificação pela fé dentro do mundo religioso digno de nota é num documento que faz alusão ao ecumenismo eclesiástico. A partir daí, parece que o mundo evangélico e não só religioso, parece que a justificação pela fé, de alguma forma, foi perdendo força e relevância também. Mas isso é dentro do mundo evangélico, dentro do mundo cristão. E lá para fora? E lá para fora? O homem quer resolver tudo com a sua força. A gente vê agora sobre o ambiente, sobre a globalização, eles querem resolver tudo por eles próprios. Jesus está de fato. Então, vamos lá ver uma coisa. Neste momento das nossas vidas, que impacto tem esta mensagem da justificação pela fé? Já vimos para Ellen White teve que retirou um capítulo do livro aos pés de Cristo. Escreveu vários livros. Para a Igreja Adventista teve. E para aquelas pessoas que estão aqui fora no prédio, aqui ao lado. Que impacto tem esta mensagem para elas? Que impacto tem esta mensagem para os 3 milhões de habitantes de Lisboa? Que impacto tem esta mensagem para o mundo secularizado? Como é que eles pensam? Prezados irmãos, o autor da revista diz, e com razão, que esta mensagem, que nós somos justificados pela fé e não pelas obras, vale 0 para as pessoas lá fora. 0. Perdão? Primeiro, como é que eles podem abraçar esta mensagem que nós somos justificados no nosso pecado pela fé, se eles não acreditam sequer que Deus existe? Então, vamos chamar a nossa sociedade, ela já não é moderna. Na verdade, ela já não é também pós-moderna. Ela já está no outro patamar, segundo os sociólogos. Nós estamos a avançar, não é, no nosso conhecimento, e a sociedade viu cair vários paradigmas que eram dados como certos na antiguidade, mas que agora valem
Zero. E a religião caiu. Este Deus caiu. Então o autor coloca aqui uma questão muito interessante para nós, quando ele diz aqui, por exemplo, como é que nós cristãos podemos abordar essas pessoas e como suscitar nelas a percepção do Evangelho. Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos abordar essas pessoas que nem acreditam sequer em Deus? Que valor tem isso, a justificação pela fé? Como é que nós fazemos para chegar a essas pessoas, prezados irmãos? Primeiro é aceitar a justificação pela fé na nossa vida. Ok, primeiro ponto, compreendê-lo. É a nossa influência naturalmente para os outros. A nossa influência naturalmente perante os outros. Ok, muito bem. Mais. Ouvi, mais. Sim. Nosso exemplo. Sem dúvida alguma. Mais ainda. Como é que nós abordamos essas pessoas, prezados irmãos? Chegamos ali fora e dizemos a uma pessoa, na verdade, o Senhor é justificado pela fé. E Ele até ri de nós, não é? Até o autor coloca aqui que nós temos um grande desafio, porque neste momento, justificação dos pecadores ou justificação de Deus? Ponto de interrogação. Para lá fora, para as pessoas que estão lá fora, na verdade, nós não somos justificados pela fé. Na verdade, Deus é que se tem que justificar. Se Ele existe, Ele tem que se justificar a nós porque é que permitiu tanto sofrimento, tanto mal e tanta miséria. Como é que nós nos aproximamos e abordamos mentalidades desta natureza? Isso já não conta para nada. Antigamente, prezados irmãos, fazer evangelismo era assim. Meu prezado Senhor, tenho algo para lhe dizer. A Bíblia diz que não é o domingo, é o sábado. Okay. Os que aceitavam, outros não aceitavam. É o domingo e ponto final. Aprendi que é assim e vai ser assim até ao fim. Hoje não, prezados irmãos. Hoje chegamos diante de alguém e dizemos, a Bíblia diz que é o sábado, não o domingo, que é o sábado. Quero lá saber. Eu nem acredito em Deus. Isso não me diz nada. Não é? Como é que nós nos aproximamos de mentes secularizadas? Não é? Esse é um desafio que o autor da lição nos coloca aqui, porque Martinho Lutero, aquele Deus misericordioso que Martinho Lutero descobriu, aquele Deus de amor, aquele Deus que justifica de graça o pecador, tem pouco interesse para as pessoas de hoje. Então, como é que esta mensagem pode chegar a elas? Bom, vamos ler Romanos 3, 11 e 12. Pedia já a alguém que, por favor, abrisse também Jeremias 13, 23 e outra pessoa, Mateus 15, 19. Quem pode abrir em Mateus 15, 19? Posso ver a mão? Mateus 15, 19, obrigado. Jeremias 13, 23. Quem pode? Obrigado. Está aqui o irmão Jales. Samuel, por favor. Romanos 3, 11 e 12. É um desafio que nós enfrentamos como cristãos, levar esta mensagem. Romanos 3, 11 e 12, Samuel. Não há ninguém que entenda. Tanto faz, tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Samuel, por favor, então. 3, 11 e 12? Sim, por favor. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Obrigado, Samuel. Jeremias 13, 23. Pode um equipe mudar a cor da sua pele ou um leopardo perder as manchas do corpo? Assim também vocês não podem começar a fazer o bem e estão tão viciados na prática do mal. Assim vos espalharei como restolho, como palha à fúria dos ventos do deserto. Esta, pois, é a parte que vos compete, aquilo que vos é devido, que procurarei rigorosamente aplicar-vos. Eu próprio vos exporei à mais completa vergonha. Estou perfeitamente ao corrente das vossas apostasias, da vossa deslealdade, da vossa abominável adoração de ídolos nos campos e sobre as colinas. Ai de ti, ó Jerusalém, quando será que te tornarás puro? Obrigado, irmão Jales. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfémias. Obrigado, prezados irmãos.
Como é que nós nos aproximamos dessas pessoas que não acreditam sequer em Deus? Que impacto tem a mensagem da justificação pela fé para elas? Como é que nós que abordagem podemos ter com essas pessoas? Prezados irmãos, nós estamos todos, humanidade, no mesmo barco, no mesmo patamar. E há uma autoconsciência. Digamos que as pessoas hoje começam a tomar consciência que vivemos numa sociedade que vive, na verdade, uma autonomia suicida. As pessoas vivem as suas vidas livremente, são autónomas, autonomia suicida no sentido de que se percebem que precisam de alguém, precisam de algo superior, precisam de referências superiores que possam dirigi-las. Porquê? Porque pode o etíope mudar a sua pele? Não pode. O autor da revista diz-nos algo que, no fundo, é o resumo destes 3 versículos, quando ele diz: a nossa experiência testifica da verdade da declaração das Escrituras. Pode o etíope mudar a sua pele, etc. O problema reside não tanto nas circunstâncias, mas na própria humanidade, que é incapaz de se controlar e de encontrar uma solução para este mundo. Como é que nós chegamos a essas pessoas? Há uma tomada, há uma autoconsciência, vamos dizer assim. As pessoas estão a começar a consciencializar-se que a humanidade, com toda a sua tecnologia, capaz de meter o homem na Lua para aqueles que acreditam, capazes em 2040 colocar o homem em Marte para aqueles que acreditam, capazes de quase ressuscitar pessoas com a medicina, nunca lá chegarão, capazes de colocar num smartphone toda a minha vida, capazes de tudo, de viajarmos. Estamos aqui agora, daqui por 2 horas estamos na Alemanha. Com toda esta tecnologia, há uma autoconsciência de que ainda assim nós somos incapazes de encontrar soluções para os problemas sérios. Porquê? Porque do coração, irmão Vítor leu, procedem. Porque, na verdade, tem aqui uma frase que eu gosto muito. Os pecadores não são capazes de criar algo sem pecado. Como é que nós nos aproximamos dessas pessoas, prezados irmãos? Elas sofrem dos mesmos males que nós. Podem até não acreditar em Deus, mas têm o mesmo problema de coração. Diz aqui o autor que a pregação cristã adventista pode sintonizar-se com esta autoconsciência das pessoas a diversos níveis. É verdade, temos as portas abertas. Uma coisa era há 30 anos atrás, não é? Talvez até mais, quando a ciência evoluiu de repente, mais. E as pessoas começaram a depositar a sua fé na ciência. Ainda hoje, quem já ouviu aqui falar das células-tronco? Sabem o que são as células-tronco, prezados irmãos? São extraordinárias, são extraídas do corpo humano. Elas têm uma particularidade, elas reconstroem, regeneram todo o tecido. Elas, onde são injetadas, regeneram. Fizeram experiências com animais cegos e até com pessoas já fizeram. Colocaram ali as células-tronco e tiveram a capacidade de regenerar a visão daqueles que a tinham perdido. Então o sonho da medicina qual é? Que essas células-tronco, neste momento, possam ser injetadas, possamos fabricá-las de tal forma que cada um de nós tenha acesso a elas e possamos autorregenerar-nos constantemente e vivemos eternamente. Até faz sentido. Em teoria faz muito sentido. Há um grande cientista que é um pouco extravagante que diz que nós, no mínimo, podemos chegar muito brevemente aos 1000 anos de vida. Por causa de tudo isto. Mas digo-vos uma coisa, irmãos, com 1000 anos de vida, com 40 anos, com 70, 80 ou 2000, o problema é sempre o mesmo. Aqui. Pode mudar? Não pode. O homem, o pecador, não pode criar nada. Algo sem pecado. Como diz aqui o autor, os pecadores não são capazes de criar algo sem pecado. Então, prezados irmãos, é uma bênção aquilo que Lutero fez, a reforma. A justificação pela fé. Ellen White sentiu, esse documento é uma expressão clara da compreensão de Ellen White sobre a justificação pela fé. O Adventismo sentiu em 1888. Nós sentimos-la. John Wesley, Martinho Lutero, outros tantos. Teve impacto. Estas pessoas também podem sentir esse impacto. Saber que afinal há um Salvador. Saber que afinal existe um ser superior a nós, que nos transcende. Que afinal existe alguém que sabe tudo a meu respeito. Que afinal há alguém lá no alto que tudo vê, tudo sabe, tudo escuta.
que afinal há alguém lá no alto que tem a solução para os meus problemas. Porque aqui dentro nós somos incapazes de mexer. Temos psicólogos, temos psiquiatras, temos muita coisa. Mas nos bastidores da mente só toca o Espírito Santo. Recordam-se da história? Onde é que tínhamos ficado? E ela a esfregar as mãos de felicidade. Tenho mais um terceiro desejo, dizia esta mulher. E o gênio diz-lhe, tens mais um terceiro desejo, sim senhor. Então, o meu terceiro desejo, com um grande sorriso, dizia ela, é que eu tenha um ligeiro, mas ligeiro mesmo, ataque cardíaco. Calma, não terminou a história. E o gênio fez-lhe a vontade. Mas como ela sofria do coração e não sabia, morreu. Morreu. Conclusão da história. Não terminou ainda. A vizinha do lado, com quem ela não falava, que estava zangada há 30 anos, sem ter feito nada para isso, tornou-se a mulher mais bela do mundo, a mulher mais poderosa do mundo e teve um ataque cardíaco 10 vezes mais ligeiro que a outra. Certo? Prezados irmãos, nós não sabemos o que pedimos ao Senhor. Esta mulher recebia tudo 10 vezes mais. Se ela lhe pediu um ataque ligeiro para si própria, a outra teve um ataque 10 vezes mais ligeiro. Nós não sabemos o que pedimos. E disto as pessoas também sabem. Disto também as pessoas sentem falta de alguém que os oriente. Porque se Deus nos fosse conceder tudo aquilo que nós pedimos, onde é que nós estaríamos? Não é? Tão bom ter um Pai do céu que olha, que cuida e que de alguma forma nos assegura que Ele está no controle das nossas vidas. Podem mudar a cor da pele? Não, não podemos. Mas podemos escolher ter um Deus pessoal, acolher esse Deus na nossa vida e submeter a nossa vontade e os nossos planos aos seus. É o melhor. A justificação pela fé muda e terá que mudar as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nós vamos ter agora um momento especial. Pedia que, enquanto a Michelle canta, nós pudéssemos refletir nesta mensagem de justificação pela fé. Que impacto isso tem na nossa vida e de que maneira está a mudar a nossa vida saber que Cristo nos justifica, nos ama e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Para abrir meu coração e te contar meus segredos, minhas falhas sem razão. E eu tento conter meus anseios, não consigo, Senhor. Por isso eu levo a ti só tu podes responder a oração, mesmo que eu ouça ou não. Sei que tu sabes o melhor pra mim. E aqui estou de joelhos para pedir o teu perdão. Me entrego a ti por inteiro, não somente uma porção. E eu nunca
sei que estás ao meu lado. Posso ouvir teu sussurrar, posso sentir teu abraço, teu calor a confortar. Me faça entender que o silêncio também é resposta para mim. Me use para fazer tua vontade, enfim. Oro a ti, meu Deus, só tu podes responder oração, mesmo que eu ouça ou não. Sei que tu podes o melhor. Oro a ti, meu Deus. Oro a ti, meu Deus. Mesmo que eu ouça ou não. Sei que tu sabes